Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Per te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Carta encíclica Ingroentium Malorum, do Sumo Pontífice Papa Pio XII aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos e bispos e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre a recitação do Rosário, especialmente no mês de outubro. Nunca, desde que por desígnio da divina providência fomos levados à Suprema Cátedra de Pedro, à vista das ameaças do mal, deixamos de contar ao seguro patrocínio da Mãe de Deus a sorte da família humana, tendo publicado, como bem sabeis, por mais de uma vez, cartas de exortação a este propósito. É patente, veneráveis irmãos, com quanto empenho, entusiasmo e união de almas o povo cristão tenha correspondido a nossas exortações por toda parte. Assim o tem esplendidamente mostrado repetidas vezes os grandiosos espetáculos de fé e de amor para com a augusta Rainha do Céu, principalmente aquela manifestação de alegria universal que nos foi dado, por assim dizer, contemplar com nossos olhos, quando no ano passado, circundados de inúmera multidão, proclamamos solenemente, da Praça de São Pedro, a Assunção da Virgem Maria em corpo e alma ao céu. Se é grato pensar nestas coisas, que nos consolam pela firme esperança da misericórdia divina, não faltam, contudo, em verdade, no presente, motivos de grave tristeza que preocupam e angustiam nosso ânimo paterno. Veneráveis irmãos, bem sabeis como são calamitosos os tempos que atravessamos. A concórdia fraterna das nações, há tanto tempo despedaçada, não a vemos ainda restabelecida em toda parte. Pelo contrário, a cada passo os ânimos se agitam mais com ódios e rivalidades, e sobre os povos pairam ainda ameaças de guerras cruentas. Acresce a desapiedada tempestade de perseguições que em não poucas regiões do globo atormentam já há muito acirradamente a Igreja, privada de sua liberdade e acabrunhada por angústias e calúnias de todo gênero, fazendo até correr, por vezes, sangue de mártires. A quantas e quão grandes insídias não vemos nesses países expostas as almas de nossos filhos, para fazê-los abjurar da fé de seus maiores e separá-los, para a desventura deles, da união com esta Sé Apostólica. E, finalmente, não podemos deixar de maneira nenhuma, em silêncio, o novo crime que está a cometer, para o qual, com profunda dor, chamamos não só a vossa atenção, mas a de todo o clero, a de todos os pais e mães da família e dos próprios governantes. Referimo-nos à iníqua campanha desencadeada em toda a parte pelos ímpios contra a cândida inocência das criancinhas. Infelizmente, nem sequer a idade inocente foi poupada, pois não tem faltado quem temerariamente ouse cortar as flores que ornam os místicos jardins da Igreja, destruindo as mais belas esperanças da religião e da sociedade. Quem pensar bem nisso,
não pode já maravilhar-se de que os povos gemam sob o açoite dos flagelos divinos e vivam sob o pesadelo de maiores calamidades. Mas, ao ponderardes a situação tão sobrecarregada de graves perigos, não deveis, veneráveis irmãos, deixar-vos abater pelo desânimo, mas lembrados daquela palavra divina, pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á. Com fé mais firme, voltai-vos para a Virgem Mãe de Deus, sob cujo manto encontrou sempre refúgio o povo cristão nas horas de perigo, pois que ela foi constituída causa de salvação para todo o gênero humano. Não é, pois, sem alegre expectativa e reavivada esperança que vemos aproximar-se mais um mês de outubro, no qual os fiéis costumam acorrer com maior frequência às igrejas para invocarem Maria por meio da devoção do Santíssimo Rosário. Essa devoção, veneráveis irmãos, desejamos se faça este ano com maior fervor de alma, como exigido pelas necessidades do mundo. É que bem sabemos quão grande eficácia e força tem a reza do terço para impetrar o materno auxílio da Virgem Santíssima. Porque, embora não seja o único modo de orar capaz de nos atrair esse auxílio, contudo, cremos que o terço de Nossa Senhora é o meio ótimo e frutuosíssimo, como, aliás, nulo indica veementemente a sua origem mais celeste que humana e a própria razão de ser. Pois que há aí de mais apto e de mais belo que as flores de que se entretece esta grinalda mística, a oração dominical e a saudação angélica? E como as repetidas preces vocais ajunta à contemplação dos sagrados mistérios, resulta também por modo extraordinariamente salutar que todos, mesmo os rudes e iletrados, têm nele modo expedito e fácil de conservar e aumentar a fé. E realmente, com a meditação frequente dos mistérios sagrados, a alma insensivelmente vai pouco a pouco aurindo e embebendo-se da força que eles encerram, inflamando-se maravilhosamente na esperança dos bens imortais, levada forte e suavemente a seguir os vestígios do próprio Cristo e de sua Mãe Santíssima. E a recitação tão repetida das mesmas fórmulas, longe de ter algo de estéril ou de enfadonho, possui, pelo contrário, admirável virtude, como se pode experimentar, para incutir nos que rezam a confiança de serem ouvidos e para exercer sobre o maternal coração de Maria uma espécie de suave violência. Portanto, veneráveis irmãos, cuidai com o máximo empenho que os fiéis, aproveitando a oportunidade do mês próximo, cumpram esse dever tão frutuoso com a maior diligência possível, e que entre eles esta devoção obtenha cada dia maior divulgação e apreço, que pela vossa ação o povo cristão compreenda a fundo a dignidade, a força e o valor do terço. Mas é sobretudo dentro das paredes do lar que temos o desejo de ver reflorir por toda a parte o hábito assíduo da reza do terço, e seja religiosamente guardado e revigorado com novo fervor. É que será vão o esforço de remediar a situação decadente da sociedade civil se a família, princípio e base de toda a sociedade humana, não se ajustar diligentemente à lei do Evangelho. E nós afirmamos que, para desempenho cabal desse árduo dever, é sobremaneira conveniente o costume da reza do terço em família. Quão suave e profundamente agradável a Deus é o espetáculo do lar cristão que, ao cair da noite, ressoa com as harmonias dos reiterados louvores da augusta Rainha do Céu. Então essa prece comum reúne pais e filhos, de volta do trabalho do dia, em admirável união de almas, aos pés da imagem de Maria. Depois une piedosamente com os ausentes, com os já falecidos, a todos, enfim, com suavíssimo vínculo de amor, liga mais estreitamente a Virgem Maria, que, como Mãe Santíssima, amanticíssima, rodeada da coroa dos seus filhos, ali está presente a infundir com profusão os dons da união e da paz doméstica. Então o lar da família cristã, ajustado ao modelo da família de Nazaré, tornar-se-á mansão de santidade na terra e quase templo sagrado, em que a reza do Rosário de Maria não será apenas particular forma e modo de oração
a subir cada dia ao céu em cheiro de suavidade, mas eficacíssima escola de disciplina e virtude cristã. Efetivamente, os admiráveis mistérios da redenção propostos à contemplação hão de fazer que os mais idosos, tendo ante os olhos os exemplos luminosos de Jesus e de Maria, se habituem a passá-los dia a dia à prática da vida. E assim deles possam aurir conforto nas angústias e adversidades, e, por eles movidos, frutuosamente se lembrem dos tesouros dos bens celestes, aos quais não chega o ladrão, nem corrói a traça. E farão que nas mentes das crianças se vão penetrando as principais verdades da fé cristã, de tal maneira que floresça quase espontaneamente nos seus corações inocentes o amor ao Redentor benigníssimo, ao mesmo tempo que logo desde a tenridade, sob a luz do exemplo dos pais que reverentemente ajoelham ante a majestade de Deus, aprendem a conhecer o valor da oração feita em comum. De novo, pois, e categoricamente, não hesitamos em afirmar em público que depositamos grande esperança no Rosário de Nossa Senhora como remédio dos males do nosso tempo, porque não é pela força, nem pelas armas, nem pelo poder humano, mas sim pelo auxílio alcançado por meio dessa devoção, que a Igreja, munida desta espécie de funda de Davi, consegue impávida afrontar o inimigo infernal, ao qual bem pode dirigir as palavras do pastorzinho adolescente. Tu vens contra mim de espada, lança e escudo, e eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos. E saberá toda esta multidão que não é com espada nem com lança que o Senhor salva. Por isso desejamos veementemente que todos, veneráveis irmãos, seguindo o vosso exemplo e a vossa exortação, correspondam religiosamente a estas nossas paternais advertências, em união de ânimos e de palavras, no mesmo ardor de caridade. Se males e esforços dos maus aumentam, aumente também e vigore dia a dia mais o zelo de todos os bons, os quais devem procurar insistentemente alcançar de nossa Mãe amantíssima, principalmente por este modo de oração, que lhe é por certo tão caro, que para a Igreja e para a sociedade humana alvoreçam quanto antes tempos melhores. Que ela nos alcance, peçamo-lhes todos, de seu unigênito Filho, como Mãe poderosíssima de Deus, instada pelas preces de tantos filhos, que aqueles que, por infelicidade sua, se afastaram da verdade e da virtude, a elas voltem com alma nova, que os ódios e rivalidades que são fonte de discórdias e misérias de toda a ordem se apaziguem e harmonizem felizmente, que brilhe auspiciosamente a paz, uma paz verdadeira, justa e sincera para os indivíduos, para as famílias, para os povos e nações. Finalmente, que salvaguardados os direitos da Igreja, como é de sacrossanta justiça, aquela força benfazeja que dela brota livremente para os espíritos dos homens, para as classes da sociedade civil, para as artérias do próprio organismo da coisa pública, ajunte em fraterna aliança toda a família das nações e conduza àquela prosperidade que harmonize, garanta e conjugue os deveres e os direitos de todos e a ninguém lese, e se afirme, por mútua união de sentir, agir e colaborar, cada vez mais florescente. E não esqueçais, veneráveis irmãos e queridos filhos, ao desfiardes em prece de novo fervor as contas do terço de Nossa Senhora, não esqueçais, dizemos, os que no cativeiro, nas prisões, nos campos de concentração, se encontram infelizmente detidos. Como sabeis, há entre eles membros do venerando episcopado, afastados violentamente das suas sedes precisamente por terem defendido com valentia os sacrossantos direitos de Deus e da Igreja. Há filhos, pais e mães de família arrancados para longe do lar doméstico e condenados a levar vida miserável por terras desconhecidas e sob outros céus e outros climas. Tal como nós amamos a todos esses com afeto particular e os abraçamos com paternal carinho, assim também vós, animados daquela caridade fraterna que deriva da religião cristã e é por ela fomentada, unindo as vossas preces diante do altar da Virgem Mãe de Deus, os encomendareis ao coração maternal. Ela, sem dúvida, com doçura especial,
lhes aliviará o sofrer, reavivando-lhes no peito a esperança do prêmio eterno, e não deixará também, como firmemente confiamos, de apressar quanto antes o fim de tantas dores. Não duvidando que vós, veneráveis irmãos, com o costumado zelo ardente dareis conhecimento ao vosso clero e ao vosso povo, da maneira que vos parece mais oportuna, desta nossa paterna exortação, e certos também de que os nossos filhos, esparsos por todas as partes do mundo, corresponderão de bom grado a este nosso convite, em testemunho de nossa gratidão e penhor das graças celestes, a vós todos, ao rebanho confiado a cada um de vós, nomeadamente aos que durante o mês de outubro em especial recitarem devotamente o terço pelas nossas intenções, concedemos com efusão de coração a bênção apostólica. Dado em Roma junto a São Pedro no dia 15 de setembro, festa das 7 Dores da Santíssima Virgem Maria, no ano de 1951, 13º do nosso pontificado. Caros ouvintes, caso queiram ter acesso à encíclica, o link está no descritivo. Peço encarecidamente que orem por mim, por nós, pelo nosso país, pelo mundo, pelo Santo Padre o Papa, por todo o clero e Santa Igreja. A todos, muito obrigada. Que Deus vos abençoe.